Bom, primeiro a gente gostaria de agradecer por receber a gente, todos os seus pacientes, e é um prazer estar aqui no IoT para fazer essa entrevista. Eu que agradeço o interesse de vocês. Bom, meu nome é Cleidineia Aparecida Clemente da Silva, e sou fisioterapeuta, atuo aqui há 22 anos. Já passei por vários setores aqui, por vários grupos, né? Que no Instituto a gente atende pacientes dividindo por grupos, né? Representando o grupo de coluna, grupo do pé, do joelho, e atualmente eu atendo pacientes no grupo do trauma. Eu, antes de vir para o HC, eu fiz TAD na São Camilo, e atualmente acho que nem está tendo esse curso mais, faz bastante tempo também. E depois aqui eu fiz a especialização em biomecânica, tem algum tempinho, que é uma coisa que é mais voltada para a nossa rotina. Embora eu utilize também a psicomotricidade no atendimento dos pacientes. Tá? Tudo que a gente aprende, a gente acaba utilizando, uma coisa que acrescenta mais para o nosso trabalho diário. Acho que assim, quando eu fiz a faculdade, a minha carga horária era período integral, eu tinha dedicação exclusiva para a faculdade. Não sei como que é de vocês hoje. Ah, vocês fazem à noite. Então, naquela época nem tinha faculdade de meio período, né? Assim, por um lado foi muito bom, porque assim, a gente tendo dedicação exclusiva à faculdade, a gente utiliza os momentos que a gente tem de hora vaga, a gente utiliza para aprimorar um pouco mais o nosso conhecimento, né? Então você está somente para aquilo, desde as 7 da manhã até as 6 da tarde, né? E nesse período eu particularmente não trabalhava, mas tinha pessoas que trabalhavam à noite e estudavam durante o dia, então aí já seria mais puxado. Assim, foi coisa que mais acrescentou no nosso aprendizado, porque tem pessoas que acabaram seguindo por esse caminho, né? Então assim, eu só vi vantagens no curso, e eu fiz uma coisa que eu gostava e gosto, né? Eu acho que tudo é válido, né? E assim, os cursos que eu busquei fazer são cursos que voltavam também para a prática, não só para conhecimento teórico, né? Então aqui, enquanto Hospital das Clínicas, uma instituição de ensino e pesquisa, né, a gente tem um arsenal muito grande de pacientes para poder aprender mesmo, né? Eu aprendi muito depois que eu vim para cá, né? Antes eu trabalhava com crianças, né, com estimulação motora, e vim para cá realmente para mudar, né? E aqui a gente faz a nossa rotina em termos de atendimento, a gente não tem uma obrigatoriedade de seguir determinada regra. Lógico, tem as coisas necessárias, né? Quando você avalia um paciente, você tem o básico que você precisa estar tirando daquilo para você, inclusive, colocar no sistema. Mas a gente tem uma liberdade para acrescentar as técnicas que a gente tem além do nosso conhecimento, fora, né, para poder estar utilizando no dia a dia. Então, acho que isso assim é uma instituição que valoriza, que faz com que a gente tenha mais vontade. Se você gosta de trabalhar, de fazer o que você faz, é ótimo. Eu acho que eu não escolhi a fisioterapia. Ela te escolheu. A fisioterapia me escolheu. Nossa professora fala. Então, eu fui uma dessas pessoas, porque assim, eu não conhecia a fisioterapia quando eu comecei a fazer vestibular. O meu sonho era fazer jornalismo, eu já sonhei em fazer história, em fazer sociologia, é uma coisa que eu gosto muito também. Aliás, na fisioterapia era uma das matérias que eu mais gostava, né? Então assim, eu tenho um interesse diversificado, né? Mas assim, no período que eu estava fazendo o vestibular, inclusive fiz para odonto também, que era assim um sonho da minha irmã mais velha. Mas assim, eu fui conhecendo um pouco mais sobre as profissões. Quando eu descobri o que fazia na fisioterapia, aí eu comecei a gostar, eu acho que é isso que eu quero. Tanto é que eu comecei a fazer sociologia e depois eu fui para a fisioterapia. Tá? Eu não me arrependo. Aqui todo mundo concursado, né?
salvo porque assim, eles desenvolveram a fundação, né? Cada instituto tem uma fundação. Aqui a gente é ligado à Fundação Faculdade de Medicina e tem a Fundação Ortopedia também, Instituto de Ortopedia. Mas os contratos são feitos através da Fundação Faculdade de Medicina. Então, antes de eu entrar aqui, as pessoas estavam debandando muito do hospital, logo arranjavam outro trabalho e assim, era muito grande o número de rodízios de profissionais. Então, eles desenvolveram a fundação para poder dar um acréscimo no salário para segurar os profissionais, né? Então, por isso que surgiram as fundações. E quando eu entrei concursada, né? Mas assim, já sabendo que eu teria a contratação da fundação também. Então, eu tenho 2 vínculos aqui, o vínculo do Estado e o vínculo da fundação. Aqui a gente atende tudo que vem pra gente. Então, tem SUS, tem convênio, tem particular. Assim, a físio foi montada pelos fisioterapeutas, né? Então, assim, o espaço físico não é o ideal, mas dentro desse espaço físico a gente tem, e ainda hoje em dia a gente faz algumas readaptações para poder estar recebendo o paciente da melhor maneira, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto na fisioterapia é a questão de improvisar, de utilizar coisas. Assistência domiciliar é uma coisa que eu adoro por conta disso também. Você pegar o que o paciente tem na casa ali e você transformar aquilo em material de terapia, né? Que é uma coisa que a gente costuma fazer muito aqui também, e a orientação que a gente passa para o paciente fazer em casa também, né? Então, tudo que a gente orienta de exercícios aqui, o paciente não precisa ter exatamente o que a gente tem aqui para poder fazer em casa. Os pacientes vêm aqui uma vez por semana. A grande massa de pacientes vem uma vez por semana e eles evoluem, né? Eles evoluem porque tudo que a gente orienta aqui, a gente orienta que faça em casa e cobra. Então, a cada sessão que o paciente vem, a gente faz uma reavaliação, né? E a gente percebe se o paciente está fazendo em casa ou não, né? Então, assim, o meio é o que a gente tem, então a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, a gente recebe, então os pacientes fazem alguma cirurgia, aí eles são encaminhados para fisioterapia, fazem um agendamento no registro, aí o registro já tem os dados dos profissionais aqui, os horários que eles têm que agendar, agenda o paciente vem pra gente. Em controle de evolução do paciente, todo paciente é avaliado, a gente faz medição, usa muito goniômetro, escala de dor, né? São formas que a gente tem de medir se o paciente está evoluindo ou não. Assim, você atendo 2 pacientes novos todos os dias e mais os pacientes do segmento. O paciente novo de hoje virou segmento na semana seguinte. Tem os pacientes mais graves, né? Tem muitos acidentados. O acidente de moto supera, né? Praticamente 90% dos pacientes são acidentados de moto. Tem os atropelamentos, tem quedas de altura. Então, assim, tem muitos pacientes que não têm uma única fratura, são pacientes politrauma. Então, tem também pacientes de 60 e poucos anos que também sofreram acidente de moto, né? Que usa moto no dia a dia. A gente vê até mulheres que usam moto na faixa de 60 anos que usam moto. Então você atende todos menos criança ou tem criança também. Semana vai chegar para mim um pacientinho de 2 anos que tem uma doença que fratura muitos ossos, né? E osteogênese imperfeita, não sei se vocês já viram. Tem 2 aninhos, eu perguntei para a mãe que veio agendar essa semana quantas fraturas ele teve até agora. 35 fraturas. 2 anos, imagina quando chegar. Então, assim, no ambiente, a gente acaba atendendo pessoas de 0 a 100 anos, né? Não tem uma faixa etária. E a gente procura distribuir nos horários os pacientes que a gente consegue estar atendendo junto, né? A gente atende em média 2 pacientes no mesmo horário. Dor. A gente trabalha muito com dor e limitação, né? A pessoa já chega com medo do fisioterapeuta porque ela já teve a dor do trauma, né? O pós-cirúrgico também, muitas vezes a pessoa tem a queixa da dor na hora que o efeito da medicação está passando.
tem a questão do edema, da imobilização. Então, a gente trabalha muito com isso, a gente tem que dar segurança para o paciente, para que ele faça os movimentos, para que ele se solte um pouquinho mais, para que ele consiga ver que é necessário se movimentar e que aquilo não vai causar um dano para ele, né? Muito pelo contrário. Tinha recebido orientação da enfermaria, né, da fisioterapeuta na enfermaria, eles têm medo de mexer em casa. Então, assim, muitos exercícios eles acabam não fazendo, né? Então, com isso, eles vêm aqui com limitação da amplitude de movimento, com mais dor, né, do que deveria, mesmo tomando medicação, né? Com medo de pisar. Sim, a gente trabalha muito com isso. É o medo da dor além da dor. Tem a questão psicológica. Muitas vezes a gente encaminha o paciente para a psicologia também, porque a gente faz esses intercâmbios dentro do... 8, 9, 10, muito bem. Não vai errar de novo. Tem o serviço social, a gente trabalha muito junto também. Então, assim, a gente trabalha com pessoas muito carentes às vezes. Moradores de rua, já tive vários pacientes que são moradores de rua, né, que vêm, e até situações interessantes que, embora sendo moradores de rua, vinham com a roupa cuidada, com a região da cirurgia tratada, entendeu? Mas também tem aqueles que moram em alguma casa, alguma residência e vêm aqui, não limpa a região da cirurgia, não tem autocuidado, né? Até com a própria higiene. Em muitas situações a gente pede encaminha, né, para que o serviço social converse. Às vezes a pessoa vem com uma roupa muito suja, não tem... O serviço social também arranja alguma vestimenta para a pessoa. Tem a questão do deslocamento. Em sentido, meu trabalho, eu acho que assim, como eu falei várias vezes, eu gosto do que eu faço, né? E assim, a gente encontra diversas coisas que atrapalham a nossa rotina, assim, o ideal do que a gente gostaria, né? Algumas coisas que influenciam é o fato de pessoas às vezes não têm um bom salário, né? Mas não é por causa do salário ruim ou assim, que não está de acordo com o que você gostaria, que você vai fazer mal ao seu serviço. Tem a questão de carga horária, número de pacientes, às vezes você fica um pouco sobrecarregado. A questão do tempo é importante porque a maioria dos profissionais tem um salário X, né? Mas tem que buscar um outro ganho, né? Então, a maioria dos terapeutas também atende no domicílio, ou então tem alguns que saem daqui, trabalham meio período e vão para a clínica, né? Ou clínica de outros profissionais, ou clínica própria, né? Para poder aumentar o ganho. Uma das coisas que atrapalham os profissionais da saúde de uma maneira geral é a questão do salário, né? Principalmente serviço público, né? Que a gente vê que o salário aumenta, né? Quase nada. O salário, ó. Mas não interfere no seu desempenho, né? E assim, é uma outra coisa interessante, você precisa se reciclar, né? Periodicamente você tem a necessidade de se reciclar, né? Os cursos hoje em dia são bem salgados, né? Então, se você quer fazer determinado curso, você faz uma reserva, né? Ou então você gasta para aquilo, mas você tem que reduzir determinada coisa, né? Então a gente tem que ver o objetivo da gente, o que a gente sonha, almeja, para poder conseguir desempenhar no dia a dia. Quando eu estou trabalhando, eu esqueço todos os problemas, tudo. Tanto é que assim, na minha rotina, às vezes eu não presto muita atenção no que está ao meu redor. Eu estou ali com o paciente, então eu acho que isso é uma coisa que me satisfaz. E o reconhecimento do paciente, né? Eu tenho pacientes que eu já atendi há muito tempo, tem paciente que eu atendi pequenininho, que vem aqui, né? Vem para consulta, porque a consulta médica é agendada anualmente, né? Ou quando a pessoa tem algum outro problema, ela pode retornar no hospital. De vez em quando eu estou atendendo, aí chega algum paciente que eu já atendi há muito tempo, só vim falar oi, falar que eu estou bem. Então isso é uma coisa que realmente, mais do que a instituição, né, o paciente reconhecer seu trabalho, eu acho que é uma das coisas que mais satisfaz, né? Você vê que você conseguiu, né, fazer com que o paciente melhorasse.
Meu ponto de vista é se dedicar, né? Mas antes de tudo é gostar, né? Em qualquer profissão, acho que se você não gosta, você já faz meio assim, né? Sem muita vontade, né? Então, assim, você não pode escolher uma profissão falando, eu vou ganhar muito com isso. Porque às vezes você não ganha e você se satisfaz. Às vezes você ganha muito e não é feliz, né? Eu acho que ser feliz é importante. Eu acho que a gente planta pensando também em quem vem atrás da gente, né? Vocês, por exemplo, né? Se a gente levar o nome da fisioterapia lá pro buraco, vocês não vão encontrar um espaço legal para que vocês trabalhem. É a questão de uma família, né? Então, assim, se uma família é bem sucedida, né? Se cada membro da família é valorizado pela sociedade, né? A família fisioterapeuta, se os profissionais que já estão há mais tempo valorizam a profissão e fazem bem feito, né? Isso é um reconhecimento mundial, é o que a gente espera. Então, assim, as outras pessoas vão querer vir, você vai estimular várias outras pessoas a desenvolverem, a seguirem o caminho que você trilhou, né? Eu acho que isso é tudo, né? Você chegar no final da sua carreira, você falar assim, poxa, olha, várias pessoas vêm e falam, olha, você me inspirou, né? Assim como tem vários pacientes aqui que depois resolvem fazer fisioterapia. Não só pensar no meu futuro, mas pensar no futuro da carreira, né? Se eu escolhi aquela profissão, eu tenho que abraçar com amor. 7, 8, 9, 10. Sempre tem uma barreira, sempre. Mulher, ainda mais num instituto de ortopedia, ortopedia é uma carreira machista, né? A gente vê que médicos, ortopedistas do sexo feminino sofrem mais do que os homens, né? Se um médico da mesma categoria profissional tem essa situação assim indelicada muitas vezes, né? Imagina uma mulher negra, né? Então, assim, quando eu entrei, eu vi algumas barreiras. No dia a dia a gente vê também, mas isso é uma coisa que a gente tem que deixar pra lá. Porque, né, se é uma coisa que te atinge de uma forma, assim, muito agressiva, aí você tem que enfrentar. Se é uma coisa, assim, releva, deixa, né? Porque a gente tem que seguir a nossa vida da melhor maneira, né? Tem que levar a nossa carreira que a gente abraçou até o fim. Procurem se dedicar, porque eu acho que se a gente... por exemplo, você resolveu fazer um curso noturno de fisioterapia, vou fazer esse porque são poucas horas, né? Mas a gente tem que se dedicar não só no período que a gente está lá na faculdade, a gente tem que ir atrás, tem que buscar conhecimento, né? Tem que fazer com que as coisas melhorem, né? Então, assim, a gente não pode ser um profissional mediano, tem que ser o melhor, né? Utilizar o máximo de conhecimento, buscar técnicas. Tem uma coisa nova aqui. Uma coisa que eu não aceito é assim, um profissional que faz uma determinada técnica, estuda uma determinada técnica e acha que aquilo é a vida dele. Eu acho que a gente tem que agregar. Eu acho que o máximo que você puder agregar de conhecimento, mesmo no período da faculdade, tudo bem que vocês estão no começo, né? Mas comecem aí em congressos, mesmo que vocês não tenham um grande conhecimento da área, porque é uma orientação que eu recebi quando eu estava no início da faculdade e que eu acho que valeu muito. Então, assim, eu ia nos congressos de fisioterapia, mesmo assim, tinha muita coisa que eu ainda não tinha nem pensado em ver na minha faculdade, mas você ouvindo aquilo é uma coisa que te chama para se interessar mais e buscar outras coisas e tudo que você aprende ao longo da sua vida de estudante, você acaba levando para o seu futuro.